Olá, pessoal! A reflexão de hoje tem como tema a ansiedade versus confiança em Deus. Ansiedade, né? Uma palavra que tem estado no vocabulário de muitos de nós nesses dias. É difícil, né? A verdade é que é difícil não ficar ansioso diante de tantas notícias, de tantas informações, diante do caos que se instala, né? Diante de nós. E a ansiedade, esse sentimento, ele tem como consequência sugar as nossas energias. Ficar ansioso suga as nossas energias e muitas vezes pode nos levar ao desespero, à desesperança. E eu gostaria de compartilhar o que a palavra do Senhor diz a respeito da ansiedade. O que a Bíblia diz a respeito da ansiedade. Só queria deixar bem claro que eu não quero falar de religião, porque a religião, ela na verdade nos afasta de Deus, né? Eu quero falar do que a Bíblia diz. E até porque eu tenho muitos amigos de crenças diferentes, pelos quais eu tenho respeito e uma admiração profunda. Mas eu gostaria de compartilhar o que a Bíblia diz. E mesmo se talvez você não creia na Bíblia como eu creio, você vai perceber, se você continuar assistindo esse vídeo, que há uma lógica no que a Bíblia diz. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja ao curso de sua vida? Bom, esse começo aqui desse texto, Jesus falando, né? Porque é Jesus falando aos seus discípulos, e ele fala, né, que para a gente não ficar ansioso pela nossa vida. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber, e que ele faz a comparação, né? Será que nos faz refletir, né? Será que a nossa vida não vale mais do que o alimento? Será que o nosso corpo não vale mais do que as nossas vestes? E ele também nos faz pensar e refletir. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não trabalham. E Deus cuida delas. E ele nos diz: vocês não valem muito mais do que essas aves? É lindo demais, né? Então, queridos, ele termina essa passagem falando aí, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, aqui ele diz, um côvado ao curso de sua vida. Eu mudei para uma hora, né? A ansiedade pode, a preocupação vai aumentar 1 minuto que seja na sua vida? Pode aumentar? Tem esse poder? E aí ele continua dizendo assim: porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que precisais de todas elas. Então a ansiedade, ela não acrescenta nada nas nossas vidas, muito pelo contrário, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa esperança, ela nos afasta de Deus. A ansiedade, ela é
ela tá ali, né, intimamente ligada com o que a gente chama de preocupação. A ansiedade, ela tira todas a possibilidade da gente enxergar as coisas com clareza. Ela nos faz preocupar, nos faz ficar em torno daquela circunstância, né? E a gente fica lá nos e se, né? Ah, e se faltar o dinheiro? E se eu ficar doente? E se a minha família ficar doente? E o meu emprego? E se eu perder o meu emprego? E se? E a nossa mente fica ali, tão cheia desses pensamentos que a gente não consegue dar lugar para mais nada. Por isso é que vem o desespero. Por isso que também é o tema dessa reflexão, né? A ansiedade, ela se opõe à confiança em Deus, ela se opõe à fé em Deus, porque a ansiedade, ela traz junto a dúvida. Se eu tenho dúvida, quer dizer que eu não tenho fé. E se eu tenho medo, quer dizer que eu não estou confiando que Deus vai me guardar, que Deus vai me proteger, que Deus vai me suprir. E por isso é que a ansiedade, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus, porque o nosso pensamento fica tão preenchido, né, com essas preocupações, que nós não damos mais lugar para Deus, para os pensamentos do alto, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. E Jesus, ele nos diz o que nós devemos fazer, né? Aqui no versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o de comer, o de beber, o de vestir, que aqui o próprio Jesus diz que o Pai sabe que a gente precisa, tudo isso vai ser acrescentado, tudo. Mas como? Como que a gente pode buscar a Deus? Lendo a palavra. Talvez você não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, mas lê os evangelhos, lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, lê os Salmos, lê os Provérbios, se enche da palavra de Deus, busca a presença de Deus através da palavra. A palavra fala conosco, pode ter certeza. Talvez vai ter algumas coisas que a gente não consegue compreender, né? Mas muitas delas a gente compreende e Deus fala conosco através da palavra. A gente pode ouvir músicas de louvor, músicas que falem de Deus, músicas que falem de esperança, de fé. E a gente pode fazer as nossas orações, cada um do seu jeito, cada um da forma como acredita, mas a gente precisa colocar o nosso pensamento em Deus, em viver como diz aqui, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Eu vivo hoje, cuido das coisas que eu preciso fazer hoje e eu não vou me preocupar com o amanhã. Eu vou viver bem, o melhor possível hoje e amanhã eu sei que Deus vai cuidar de mim. Assim como Ele cuidou hoje, assim como Ele supriu hoje, o amanhã Ele vai cuidar também, depois de amanhã também. Então, o que nós precisamos fazer, né, para não ficarmos ansiosos? O que nós vamos fazer para não ficar ansiosos? Eu tenho tentado ficar alerta, ficar atenta aos sinais de que a ansiedade está ali, né, batendo a porta. E isso aconteceu comigo no sábado. Sábado nós estávamos assistindo TV. Eu tenho evitado assistir noticiário para não deixar tantas essas informações, porque é tanta coisa, né? A gente assiste televisão, é só falando do coronavírus, pandemia. A gente abre o Facebook, abre o Instagram, abre o Twitter, as redes sociais, o WhatsApp, pandemia, coronavírus e tal. E a gente vai ficando angustiado. A gente fica angustiado. Como é que a ansiedade não entra? Não é verdade? Então, sábado eu tive essa experiência. Eu não estava assistindo TV e nós fomos deitar e a gente foi assistir televisão, foi o Jornal da Globo. Eu ainda falei pro meu esposo, falei, amor, quero assistir porque eu tô tão alheia, né, às notícias que eu não sei o que tá acontecendo no mundo. E aí eu fui assistir. E aí eu fui ouvir as notícias do que estava acontecendo na Itália, na Espanha, e aquilo foi subindo uma coisa ruim aqui dentro de mim, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, que desespero, que angústia, que desespero. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E vem aqueles pensamentos mesmo, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente, o que eu vou fazer agora? Aí eu levantei da cama, vim pra sala, falei, eu vou orar.
Eu não vou ficar com esse pensamento não. Não quero esse pensamento na minha cabeça não. Eu vou orar, vou falar com Deus. E assim eu fiz, eu vim para minha sala, comecei a orar, comecei a falar com Deus, falei, Senhor, pedi a Deus, né, proteção, que Ele cuidasse de mim. E já fui no quarto do meu filho, fui orar com meu filho, meu caçula que estava aqui, orar com meu filho, pedir a Deus proteção. Fui lá no quarto do meu esposo, peguei meu esposo, orei com meu esposo. E aí voltei a falar com Deus, falei, Senhor, não quero esse sentimento no meu coração. Eu quero confiar e quero crer que o Senhor vai cuidar de mim, que o Senhor vai cuidar da minha família, que o Senhor vai cuidar dos meus familiares, dos meus amigos. E fui falando o nome de cada um, falei, Senhor, guarda cada um deles, guarda cada um deles. E aí, aquela angústia foi saindo, sabe? Foi saindo, foi indo embora. E ontem também, um amigo meu, muito especial, o pastor Marcos Túlio, falou algo na palavra na nossa igreja, e é o que está em Filipenses 4, a partir do verso 4, que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui a palavra é a carta de Paulo, né, aos Filipenses, quer dizer, Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Vocês sabem o que significa sempre em grego? Sempre em grego significa sempre. Olha isso. Sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrar como? Como é que eu vou me alegrar diante dessa circunstância? A gente tem que procurar trazer à nossa memória aquilo que nos traz alegria. Isso vai afugentar a ansiedade, isso vai afugentar a preocupação, porque ainda que esteja um caos no mundo, eu tenho motivos para me alegrar, eu tenho motivos para sorrir, eu tenho motivos para crer, eu tenho motivos para confiar. Eu estou viva, eu respiro, eu ainda estou bem, meus filhos estão bem, meu esposo está bem, minha mãe está bem. Tem motivos para se alegrar, motivos que você pode ter aí na sua mente agora, coisas que você lembre e te faça feliz. É isso mesmo que a gente tem que fazer, buscar aquilo que nos traz alegria, fazer aquilo que nos traz alegria. É ler um livro, é assistir um filme, o que te traz alegria agora? Busca isso, o Senhor quer que nós nos alegremos, mesmo que as circunstâncias elas digam que não há motivos para nos alegrar. A gente precisa encher o nosso coração daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos traz esperança. Nós precisamos nos alegrar. E é lindo que a gente tem visto nesses dias, né? As pessoas compartilhando, os músicos compartilhando nas redes sociais, fazendo shows, né? Através do ao vivo nas redes sociais. Tantas pessoas usando os dons, os talentos que têm para levar alegria para as pessoas. E nós precisamos nesse momento nos alegrar, porque a palavra do Senhor diz que para nos alegrar sempre, e que seja a nossa moderação conhecida de todos, porque perto está o Senhor. E aqui ele diz também sobre a ansiedade, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ação de graças. Então, queridos, que nós possamos colocar os nossos pedidos, as nossas petições na presença de Deus. Não dá lugar para ansiedade, não vamos dar lugar para ansiedade. Aquilo que nos gera ansiedade se transforma em petição, em pedido diante de Deus. Senhor, não permita que esse coronavírus chegue até a minha casa, chegue até a minha família, chegue até os meus amigos. Não permita. Peça a Deus, vamos aprender a pedir, transformar essa ansiedade em petição, em oração, em súplica. Eu tenho orado, tenho pedido, Senhor, faça cessar esses números, faça cessar os números de infectados, faça cessar os números de mortes, Senhor, em nome de Jesus. Faça cessar, Senhor, essa contaminação, que os doentes sejam curados, que os enfermos sejam curados. Eu tenho orado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que precisam continuar trabalhando. Então, a gente transforma preocupação em oração, ansiedade em oração. E ainda diz que a gente tem que ter ações de graças. Então, agradecer, colocar diante de Deus aqueles motivos que nós temos para agradecer. E sabe qual é a consequência de nós transformarmos as preocupações em orações e súplicas, as nossas ansiedades em petições, em ações de graça?
aqui, ó, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso mesmo. A paz de Deus, ela vai ser derramada sobre nós. E aí a ansiedade, ó, vai embora. A preocupação, vai embora. Essa paz, ela excede todo entendimento. Não é possível entender com a mente humana como a gente consegue ter paz em meio ao caos, como a gente consegue ter tranquilidade em meio ao caos. É porque essa paz que nos dá tranquilidade em meio ao caos é a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Ah, significa que os problemas vão desaparecer? Que as coisas vão sumir? Não, os problemas não vão sumir. Mas essa paz, ela vem para nos fazer ter sabedoria, discernimento, para lidar com cada situação, com cada circunstância. Amém? Que Deus possa encher cada um de nós com essa paz que excede todo entendimento. Que nós, eu e você, possamos perceber, né, esses gatilhos, essas pequenas coisas que vêm à nossa mente, vêm atacar a nossa mente para querer gerar ansiedade, e a gente possa sempre lembrar de transformar a ansiedade em oração, a preocupação em súplica, em ações de graça, em orações. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima vez.